Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Medicar. E eu tô muito feliz, gente, com os convidados de hoje. São meus parceiros há quase 2 anos no ambulatório de dor crônica aqui em São Mateus. E eu vou apresentar vocês e vou deixar eles falarem um pouquinho sobre cada um, tá bom? Estou aqui com a doutora Ana Alice Castro, farmacêutica, doutora Ana Alice, farmacêutica, professora da UFES. Aqui com o doutor Jefferson Emerly, Pessoa Emerly, também farmacêutico, psicólogo e também trabalha com arte terapia. Sejam muito bem-vindos, gente. Que bom que conseguimos, né, nos reunir. A gente estava tentando já há algum tempo esse horário e eu estou muito honrada de ter vocês aqui. E eu tenho certeza que quem estiver escutando a gente vai ouvir muito sobre esse nosso projeto, né, que veio acrescentar bastante e como tem contribuído, né? Então vamos começar. Ana, fala pra gente, você como coordenadora do nosso projeto, né? Que responsa, minha amiga. E temos aí evoluído. O que você acha que, né, desde que a gente implantou, que a gente tem construído, que a gente tem observado com os pacientes aqui de dor crônica? Bom, inicialmente queria agradecer, né, pela oportunidade, né? A gente precisa, acho que difundir, né, conversar um pouco mais sobre outros aspectos da dor, né? E acho que esse é um momento, né, da gente trazer outras possibilidades, né, outras ideias, né, plantar algumas sementes, né, verdade. Refletir sobre algumas questões. Né? Então, você tinha comentado, né, da questão do projeto, né? Sim. Acho que a gente tem um pouco que até retomar, né? Sim. A própria construção do projeto, né? Como que a gente começa, né? Então, começa com o desconforto de olhar o paciente e falar assim, ele não vai dar seguimento, né? Porque a dor, ela é custosa, né? Não só fisicamente, mas também financeiramente, né? Então, é muito louvável, né? Você pensar que você se dispor, né? Como médica, sim, né? A atuar no SUS para poder atender essas pessoas, né? Então, o projeto, ele nasce dessa possibilidade, dessa construção coletiva da gente propor a esses pacientes, esses portadores de dor, uma outra possibilidade de tratamento, né, uma estratégia que vai considerar o paciente como um todo, né, o indivíduo como um todo. Né, então, a gente conversa, né, bastante sobre isso, a gente, inclusive antes até, né, a gente estava conversando sobre, os bastidores, né? A gente estava conversando dessa questão multidimensional da dor. Então, um problema tão complexo, tão denso, como é que você, de fato, vai acreditar que você dá uma prescrição de anti-inflamatórios, né, para tomar por 7 dias, né, tomar uma injeção de corticoide, um relaxante muscular, se dor forte, tomar um tramal, e 20 sessões de fisioterapia vai ser suficiente para resolver o problema desse indivíduo, dessa pessoa. Verdade. Então, a coisa é muito maior, né? Então, e pensando nessa complexidade, nessa profundidade, né, e inclusive nesse abismo terapêutico que a gente observa, é que nasce o amparador. Né? Então, a gente tinha no primeiro momento pensado em acolhedor, em outros temas, mas o objetivo central sempre foi trazer a ideia... amparo mesmo, né? Isso, de abraçar esse indivíduo... Sim. E dar ele, não para vitimizar, não para infantilizar, mas para dar ferramentas para que ele consiga ter uma qualidade de vida, né? A gente não promete, isso é normal, a gente não promete, você não vai ter mais dor, não é isso. Alinhar expectativas, né? Que acho que é o importante também, né? Isso, e alinhar a expectativa com a realidade, né? Mas dar ferramentas para ele manejar melhor esses desafios, né? Então, é o que a gente fala do enfrentamento, né? E ele encontrar possibilidade de autogestão, de recursos para poder entender, né? Então, o que me faz sofrer? O que me causa dor? O que piora? Bom, tá, o frio causa dor, mas como é que no inverno, né? Ainda que a gente não viva no inverno rigoroso, como que essa temperatura mais baixa pode, eu posso sobreviver a isso? Né? Então, o que eu posso fazer para evitar? O que eu posso... que outras ferramentas esses pacientes vão ter, que essas pessoas vão ter? Então, o amparador, ele tem essa visão integral, né? Então, no primeiro momento éramos nós 3, sim, né? Depois a gente teve a entrada de outros profissionais, depois veio Cecília da fisioterapia, né? A gente conseguiu outros parceiros também da fisioterapia, a Renata, a nutrição, né? Na figura do Paulo, né? De instituição privada. Então, mostrando que, inclusive, nos ensina também que sozinho a gente não resolve nada. Exatamente. Né? Então, esse é um grande aprendizado, trabalhar com esse grupo
E nesse contexto complexo, que é o SUS e pacientes com dor crônica. E a gente conseguir oferecer o mínimo, né? Assim como preconiza o SUS, né? O mínimo necessário, né? Que é essa abordagem integral, né? A integralidade, a equidade. A gente vê isso muito lá no nosso ambulatório, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre medicações, né? E aí, quero agora passar a palavra para Jefferson, nosso querido Jefferson, nosso psicólogo. As meninas ficam... eu falo as meninas, gente, porque para quem tá ouvindo a gente, a dor crônica é mais comum em mulheres, né? Então, por isso que a gente fala meninas, mas temos homens também, inclusive com fibromialgia. No decorrer do nosso bate-papo, a gente vai falar sobre isso. Mas, Jefferson, como eu fico feliz quando elas retornam no consultório, assim, né? Saindo lá do seu grupo terapêutico. Conta pra gente um pouco, né? Esse papel fundamental do psicólogo e da arte-terapia, né? Conta pra gente. Primeiramente, queria agradecer o convite. Eu sei que a gente demorou um pouquinho para vir para cá, né? Mas é uma satisfação muito grande estar aqui, principalmente para conversar sobre o projeto Amparador. Eu acho que a primeira coisa que já começou, fora a pergunta que você me faz, é essa história de trabalhar em conjunto, vários profissionais e desenvolver um projeto clínico comum, né? Isso é um grande desafio. Eu ainda estou aprendendo a integrar todas as informações e conseguir trabalhar em conjunto. Então, para mim, tem sido um aprendizado. É algo que tem movimentado algumas camadas mais internas, algumas habilidades, algumas competências, porque eu também sou chamado a desenvolvê-las. Sim. Porque eu também, na minha relação com o paciente, eu não acredito que eu possa levar o paciente a um lugar que eu nunca fui. Sim. Então, se eu não tenho aquele recurso bem trabalhado, bem desenvolvido, eu não tenho condições de caminhar com o meu paciente nesse caminho até ele conseguir desenvolver esse recurso também. Eu acho que uma coisa que primeiro me chamou a atenção, quando a gente começou a trabalhar nesse projeto, era uma preocupação, principalmente como arte-terapeuta, porque o arte-terapeuta, um pouco diferente do psicólogo, ele está muito focado em tentar compreender a relação afetiva que o paciente tem com as suas diversas instâncias. E quando a gente observava essas relações, inclusive a partir da declaração que o paciente tinha, a gente se esbarrava naquela ideia de sofrimento. E um sofrimento muito variado, com impacto aí em várias camadas do viver. Por exemplo, impacto na vida profissional, que era alguma coisa que a gente já de cara encontrava, tinha um destaque muito grande. Mas na medida em que a gente trabalhava, a gente viu o prejuízo social e o prejuízo afetivo também, que estava colocado principalmente nas relações da família, né? No núcleo principal ali, naquela rede de apoio, ou inclusive na ausência de uma rede de apoio para poder permitir que aquele paciente tivesse com quem contar. Né, além da equipe que cuidava dele. Então, para mim, foi um prazer muito grande. É a primeira vez que eu trabalho com a arte-terapia, né, com esses pacientes com dor crônica. Eu já trabalhei com outros grupos de pacientes, outras populações, para atender com arte-terapia. E tem uma coisa que era muito interessante também no começo de trabalho. As pessoas não sabiam o que era arte-terapia. Exato. As pessoas perguntavam, mas... Vou desenhar, vou pintar. Isso, né? Variavelmente vai desenhar e vai pintar, porque a gente gosta muito de fazer isso. A gente utiliza várias linguagens artísticas, não só as artes plásticas, né? A gente podia também se valer do teatro, a gente se vale do teatro. Eu gosto muito de trabalhar com os pacientes alguns aspectos do teatro do oprimido, do Boal, porque ele permite a gente olhar principalmente aquelas questões que estão oprimidas e que têm muitas vezes relação com a dor. Às vezes não é uma associação direta, mas existe uma associação indireta em como o paciente acha que ele é visto. Como ele é percebido pelos seus, pela família, pela comunidade, pelos colegas no ambiente de trabalho. E dessa percepção que ele tem, muitas vezes ele pode ter alguns recursos aí abafados, oprimidos. E é claro que isso, sem dúvida alguma, tem um impacto relevante na dor que aquele paciente tem. Agora, aproveitando esse gancho, a arte-terapia, para ser um arte-terapeuta, e eu estou fazendo essa pergunta por quê? Para quem está ouvindo a gente foi convidado para ir para Vitória, num seminário de fibromialgia, né? Justamente por hoje, graças a Deus, né? E aos nossos esforços e a participação também de gestores, né?
que nós tivemos aqui para implantar o amparador, como é difícil realmente juntar, né, outras disciplinas, outros profissionais para trabalhar junto, que eu acho que isso é um grande desafio, né? E aí, quem tem interesse em ter, porque você encontrou uma professora sua lá, né? Verdade. Então, que foi muito legal, e aí tinha uma outra arte terapeuta. Então, como se formar um arte terapeuta? Explica aí para quem estiver ouvindo a gente. No Brasil hoje, para você ser um arte terapeuta, você precisa ter uma especialização. Não importa exatamente qual é a sua graduação anterior, mas você precisa ser graduado no curso superior, não necessariamente ter uma graduação dentro da área de saúde, pode ser de outras áreas também, e você vai ter que frequentar um curso de especialização que ele é essencialmente presencial. Né, ele tem pouquíssimas disciplinas que podem ser desenvolvidas online, EAD, né, com algum suporte das TICs, né, das tecnologias de comunicação e informação, e também tem um estágio que é o estágio pessoal, né, do arte terapeuta, onde ele se vê atendido nas suas consígnias, ou seja, nas suas demandas, para ele tentar se conhecer um pouquinho mais antes que ele possa, né, tá guiando alguém ou tá encaminhando junto com alguém para a resolução de algum problema. Então é fundamental que ele passe por uma série de ciclos de atendimento, né, no mínimo 12 atendimentos, para que ele possa entender, a partir de um trabalho com outro profissional já formado, né, o que o arte terapeuta faz e como que ele trabalha, principalmente tendo em vista um atendimento individual. Mas, além disso, ele também vai ter que desenvolver um projeto clínico. Né, ele vai trabalhar de forma individual ou de forma coletiva, em trabalhos em grupos, vai ter que ser supervisionado no campo, né, com algum arte terapeuta, né, que está dentro de uma situação regulatória, ok, porque a gente também tem as entidades regulatórias dentro do Brasil. E aí, por fim, ele vai entregar um relatório para um orientador, que inclusive vai estar acompanhando o trabalho dele junto com o supervisor nesse estágio também. E aí, ele vai obter um título de especialista em arte-terapia. Então, no Brasil, com esse título, ele pode se inscrever nas associações estaduais de arte-terapia, que são todas unidas ao que a gente chama a União, né, Brasileira das Associações de Arte-Terapia, que é o BAT. Legal. Então, esse é o caminho, né, que é diferente de outros países, por exemplo, como os Estados Unidos e a Inglaterra, onde a gente já tem, inclusive, graduações, né, propriamente em arte-terapia. Então, além de uma pós-graduação stricto sensu e lato sensu, esses países também oferecem uma graduação em arte-terapia. Mas lá também é comum a gente ver profissional da psicologia e profissional médico também só se especializando, tá? Ou fazendo uma pós stricto sensu, fazendo um mestrado e doutorado com foco na própria arte-terapia. Legal. Então, isso ainda não acontece no Brasil ainda. O campo americano e o campo europeu, ele tem pelo menos uns 30 anos de precedência, começa a acontecer antes. Inclusive, uma série de influências que nós temos no Brasil hoje são influência americana e europeia, né, na nossa forma de fazer arte-terapia, no nosso modo de trabalhar. Excelente. Nós vamos falar um pouco mais sobre educação, até porque o nosso projeto envolve também educação em dor, né? Mas vamos falar agora da medicalização. Como a gente tem visto, né, Ana? E assim, eu acho fundamental o papel do farmacêutico junto no ambulatório multidisciplinar de dor. E a gente não vê isso, né, sendo falado. A gente teve agora, recente, no Congresso de Dor, né, Congresso Brasileiro de Dor, pudemos apresentar algumas coisas, né, alguns resultados do nosso, né, e aí vamos falar um pouquinho, porque a gente chegou a colocar isso para eles, né, é fundamental o papel do farmacêutico. Então, fala da sua experiência, né, tanto como analista farmacêutico, analista professora, né, que você tem a oportunidade de mostrar também ali para os seus alunos, né, essa dificuldade, o manejo, o contato clínico com o paciente. A gente tem algumas, vamos pensar aqui, vamos separar, né. A questão do ensino, né, mesmo os currículos, de modo geral, né, os currículos da área da saúde, eles não falam muito, eles vão falar da dor como uma coisa secundária, na maioria das vezes, né. O indivíduo tem, sei lá, lombalgia ou enxaqueca, mas
a dor por Mas si não vai só... matar, né? Então não vamos dar tanta atenção. Isso. E aí você tem a dor muito... ela é tratada assim de um jeito muito secundarizado, muito em paralelo. E aí, de novo, né, a gente não olha para esse indivíduo como um todo. Então, é um indivíduo que tem um CID, né? Então, essa desconstrução para os alunos, ela é importante, né? Entender que atrás daquele indivíduo que tem queixa de dor, indivíduo poliqueixoso, indivíduo hipocondríaco, tem questões ali, né? Então, e a gente vive num cenário, né, no país, em que a gente tem políticas de acesso ao medicamento que elas são amplas, né? Então, o custo, mesmo que às vezes o indivíduo, dependendo da terapia, né, colocada ali para ele, né? Ela é acessível, ela é barata. Então, a gente está falando de uma cartela de dipirona que custa R$2, né? E aí, a questão do uso indiscriminado. Então, inclusive, não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Há um analgésico simples. O que é um analgésico simples? Exato. Então, às vezes as pessoas estão falando, inclusive, de paracetamol, que quando usado de modo excessivo, discriminado, você pode causar hepatotoxicidade. Então, ele não é simples, né? O uso não é simples assim, né? Então, a gente precisa, primeiro, né, pensar sobre a perspectiva do profissional que está sendo formado, né? De novo, né, a questão do cuidado integral, do atendimento, né? Inclusive até em respeito aos princípios do SUS, né? A questão da integralidade, da equidade, né? Diminuir as desigualdades sociais, que inclusive vão passar pela saúde. Exatamente. Né? Então, essa construção, essas novas essências dos cursos de saúde, que visam, né, inserir mais os profissionais dentro do contexto do SUS. Claro que eu não estou falando especificamente da dor, mas ela acaba tocando na questão do paciente com dor, porque a gente passa a ter um outro olhar para esse indivíduo. Exato. Né? Então, aí voltando para a questão da profissão farmacêutica, né? E a gente tem outras questões, isso daria até um outro podcast, né? Exato. Essa questão teremos próximo. Né? Isso dá uma conversa profunda, né? Como a sociedade lida com medicamento que acha que é uma pílula mágica. Exato. Né? Então, a gente está vendo aí o que foi o boom do Ozempic, né? As pessoas emagrecendo, né? Mas sem fazer o entorno, mudança. Né? A mudança, né? Arrumar a casinha. Tudo só pelo medicamento. O medicamento, ele é o único agente transformador ali. Isso. Então, você não tem uma mudança de comportamento, uma mudança de relação com a alimentação. Até mesmo uma relação crítica, reflexiva sobre como você está vivendo a sua vida. Isso. Que eu acho que é fundamental para a gente enxergar aí, né? E poder trabalhar esses pontos para a gente gerar uma mudança. A Ana falando, me dá a sensação que eu também sou farmacêutico, né? E que pelas próprias disciplinas que eu trabalho no curso de farmácia, né, da graduação em farmácia no CEUNES UFES, eu comecei, acho que eu já vim de Alegre, removido para o campus São Mateus, com essa preocupação de conhecer tecnologias não medicamentosas, que pudessem de alguma maneira gerar algum tipo de auxílio, né, para o sofrimento humano. E foi nesse momento, lá em Alegre, que eu me deparei com as práticas integrativas e complementares. Então, quando eu já vim para cá, para São Mateus, eu já tinha, inclusive, desenvolvido algumas dessas racionalidades ou estratégias terapêuticas e tinha interesse em outras. E aí uma coisa foi puxando a outra. E aí você vai descobrindo um mundo. Que, inclusive, tem o quintal terapêutico que você vai falar pra gente. Vou falar dele também. Nossa, eu sou Mas ele é uma estratégia farmacológica ainda. Eu sou doida pra conhecer. Mas ainda assim, ele é regado, ele é carregado, na realidade, de uma questão ancestral, de um vínculo, tem uma questão afetiva, né, tem uma questão de lembrança, enfim, eles têm outros significados. Do chá da vovó, de como a mamãe preparava quando eu adoecia. Mas tem uma outra coisa que eu gosto também, né, vendo essa questão, é que o próprio fato de você, quando você compara o cuidado, mesmo que seja farmacológico, o jeito que a gente está falando aqui com as plantas medicinais. Uma coisa é eu ir na farmácia e encontrar lá no armário uma caixa do medicamento pronta. Eu não tenho nenhum tipo de desenvolvimento de cuidado, simplesmente a hora que eu quiser eu vou à farmácia e vou encontrar esse produto lá. Mas no caso das plantas medicinais, não, eu preciso ter um cuidado ao longo do tempo, prevendo, né, tanto ações de autocuidado que são preventivas à saúde,
mas também para que eu tenha aquela planta disponível em condições de eu usar parte dessa planta por meu cuidado na hora que eu precisar. Então, ela por si só, ela ensina uma relação de cuidado, que é contínua ao longo do tempo, senão eu não vou ter o material vegetal, a droga vegetal disponível para uso na hora que eu precisar. Então, ela também ensina sobre o cuidado e o autocuidado. Então, eu acho que ela traz um aspecto bastante reflexível. É claro, né, Mirella, falando para quem cuida da planta, quem tem a planta, quem consegue matar cacto, né? Eu vou falar pra que mata cacto, né? Eu não tô na fase da plantinha, eu vou ser sincera. A única plantinha que eu ainda eu tô usando é o canabidiol, que já vem então, no frasco, eu achei ótima essa frase que você traz, porque primeiro que ela deixa explícito uma questão que é central na nossa conversa, é a questão do tempo. Né? Na caixa de medicamento que eu vou encontrar na farmácia, eu vou despender pouco tempo. Né? Na planta medicinal que eu tenho que cuidar, eu vou ter que despender mais tempo, porque ela precisa de água, eu preciso ver se não tem nenhuma praga atacando ela. Escolher o lugar da casa, se ela toma sol, se não toma sol, né? Então tem todo um... Toma vento, né? Então, ou seja, não dá pra gente ter um cuidado sem tempo. Esse ponto eu acho que eu queria chegar. Bacana. Né? Porque assim, se eu tô falando que vai existir um cuidado, é necessário tempo para esse cuidado. Que é uma coisa que nós, na sociedade contemporânea, né, conforme diz o Byung-Chul Han, né, nessa sociedade do cansaço, a gente não tem mais essa disponibilidade temporal para a gente, né, muitas vezes não dá nem para perder tempo, dependendo do tipo de problema que a gente quer cuidar, né? Sim. E você falou algo interessante aí, né, da planta, do cuidado, do tempo, já chega lá e toma medicação. E a gente, para continuar a palavra, Ana, mas a gente compartilha muito, porque o paciente, para quem está nos ouvindo, né, o paciente vem para mim primeiro e depois passa para Ana. E aí a gente faz esse cuidado integrado. E como a gente tem visto os pacientes com muitas medicações, né, Ana? Sim. Compartilha aí com o pessoal essa percepção. O que muitas vezes acontece, né? Eles chegam, né, no ambulatório, primeiro fazem uma triagem. Aí nessa triagem, uma das coisas que se pergunta é medicamentos em uso. Aí ele vai lá, lista. Aí quando chega na consulta médica, né, com Mirella, aí até em função de você estar com o sistema aberto, né, você consegue ver que tem outras coisas. Né? E dali, ele já nem lembra que ele tomava. Nem lembra que ele tomava. Aí você começa assim, mas se tá aqui no sistema, um outro profissional prescreveu, será que tá usando? Né? Sim. E aí o paciente segue, né? Passa na consulta, né? Às vezes faz adequação, às vezes você me chama, né? Sim, pra gente conversar sobre algumas questões. Sim. Então, aí acho que tem uma coisa que é importante, né? Que é a questão do farmacêutico clínico, né? Que a gente começou nessa conversa antes. Então, qual é a função do farmacêutico clínico? A minha função não é auditar a sua receita, a minha função não é dizer que pode ou não pode, a minha função não é alterar, mas a minha função é contribuir para que a gente tenha resultados em saúde melhores. Otimizar a prescrição, otimizar o uso dos recursos, né? Então, inclusive, um tempo atrás não, né? A gente ainda tem um outro projeto que a gente cuida de pessoas idosas, né? Sim. Então, não é incomum que eu entre no consultório e fale assim, olha, o paciente me contou isso. E não me contou. E não te contou. O que a gente faz com essa informação agora? Né? Então, não é incomum isso, né? E quando a gente está falando do paciente idoso, né, da pessoa idosa, a gente tem uma outra preocupação que são os medicamentos potencialmente perigosos. É uma lista, né, chama critério de Beers, né, que tem um repertório ali de medicamentos que realmente você tem que ou evitar de todo, né, ou ter cuidado, né, ou usar em casos muito específicos, né? E às vezes esses medicamentos, eles brotam, né, mas eu tomo. Na hora que você tá fazendo ali a construção do calendário posológico, né, aquela coisa de, vamos arrumar, então vou fazer uma tabela pra você, manhã, como você toma, né, olha, isso aqui tem que esperar jejum, e aí é onde brotam algumas questões. Mas vocês encontram também muitos pacientes que estão tomando um medicamento há muito tempo, sem ninguém falar que precisa descontinuar, né? desmamar, né? Ana, conta do clonazepam, é uma coisa de louco. O clonazepam, eu tenho assim... O clonazepam, né? Os pacientes que chegam com aquela questão do clonazepam, então... Clonazepam é um remédio para dormir, pessoal. Tecnicamente, é um benzodiazepínico, né? E é um medicamento que ele é hipnótico, né? Ele é um ansiolítico, né?
E aí, qual é a questão dele? Ele é ruim? Não. Ele, né, a gente, por favor, né? Ele é ótimo para o manejo de algumas crises pontualmente, né? Veja bem, né? eu sou uma pessoa que, gente, eu sou farmacologista de formação, né? Então, assim, se eu falar que eu sou contra os de medicamentos, isso vai contra, inclusive... A sua formação. Né? Os meus princípios básicos, né? A minha espinha dorsal. Mas veja bem, né? Não é porque tá lá que isso tem que ser usado de qualquer forma. Então, assim, existem protocolos para uso do clonazepam, né? Então, você utilizar em até 3 meses... associado a terapias complementares, como acompanhamento psicológico, psicoterapêutico. Isso é ok, fantástico, né? Acabou os 3 meses, vamos seguir a vida, né? O que a gente observa? Ele é tão bom, né? Que realmente ele resolve. A ansiedade... Eu nunca tomei clonazepam, né? Tira com a mão. Mas tira com a mão. O relato que eu escuto é esse. Tira com a mão. Acabou. Né? E aí, inclusive, tem pacientes que falam que ele é como se fosse um aerolim, sabe? Um salbutamol, sabe? É de urgência. Tem paciente que chega com essa conversa, que fala que toma, meio que tem. Uma vez uma paciente falou, o meu tá aqui. Tirou tá aqui. Porque se eu estressar, eu vou botar na boca. Então, assim, quando ela bota na boca, quando ela estressa... Então, o que isso me traz? Que ela não quer digerir o problema, ela não quer resolver em algumas vezes. Não quer tratar lá, não né? quer tratar, porque vai demandar energia, vai... Isso supondo que ela conhece, de fato, o problema, porque às vezes ela nem foi capaz de reconhecer. Né? Mas Como assim, diz o Gerson, tá lá debaixo do tapete o probleminha. Isso, né? Você pega, põe dentro lá no fundinho do baú, senta em cima, tranca e aí, depois de um determinado tempo de uso, o que a gente observa é que esses pacientes vão utilizando. E aí a gente tem a gente volta de novo na questão do acesso do medicamento, em que muitas vezes esses pacientes chegam, às vezes no serviço de saúde, né? O profissional tá vendo que tá ali prescrito e ele simplesmente continua. Então não para, né, a questão da avaliação e vamos lá, mas por que você tá tomando, né? Mas vamos, né, depois de um tempo de uso... Demanda um tempo explicar, né? Isso, e depois demanda um tempo retirar. Não é simplesmente falar assim, amanhã não vou mais tomar, hoje à noite eu não vou tomar, jamais. Não pode não faça. Porque o desmame vai começar reduzindo dose, acompanhando os efeitos dessa retirada do medicamento. Veja bem, é uma coisa que está lá todo dia. Sim. O organismo está recebendo aquilo. Né? E de repente ele se ausenta, né? Você simplesmente não toma. Sim. Então, assim, aí onde vem a abstinência, o paciente vai ficar agitado, vai ficar pior. Então, a gente tem que fazer um planejamento de retirada, né? A gente chama de desmame, né? Então a gente faz esse planejamento com esses pacientes, né? Mas o que a gente tem observado, como é que a gente trabalha lá? Tanto no amparador quanto no ambulatório do idoso, né? Do envelhecimento. Então a primeira coisa é por que você toma? Então quando você vai perguntar, muitas vezes, quando ele vai, às vezes, quando foi isso? Tem mais de 20 anos, eu falei assim, mas vem cá. Mas vem cá, você tá tomando isso há 20 anos, tu tá acreditando mesmo que isso tá fazendo efeito? É desse jeito. Você acabou de me dizer que eu pergunto se o paciente dorme bem. Mas vem cá, você disse que toma um medicamento para dormir, mas você está dormindo mal. E você não está acordando só para urinar, né? Porque no envelhecimento isso é comum. Você não está acordando só para fazer xixi, você está acordando e a cabeça não está parando. Ué, mas por que você está tomando então? Né? E aí é onde começa essa questão reflexiva. Quando a gente está falando de pessoas com mais idade, você já caiu? Então, assim, ele predispõe a queda. Você tem esquecimento? Eu ouvi um relato outro dia que melhorou, inclusive, essa questão do esquecimento, que o paciente já estava, a senhorinha já estava caminhando já para um diagnóstico já de demência. E na realidade, assim, não é que ela está... Não é que o cognitivo está 100%, mas estava sendo piorado por e o risco de queda, que a gente sabe que é um agravo, nessa idade, né? Enfim... Então, aí a gente começa esse trabalho de planejamento, tem protocolo para isso, né? Tem diretriz para isso. Não é um desmame aleatório. Não. E aí, o que a gente faz também? Bom, beleza. Então, você vai... Então, lá no meu formulário, eu coloco lá uma tarjinha azul. Então, aquele ali, eu sei que aquele paciente ali está em desprescrição. Então, o que a gente faz? Dali 15 dias, a gente pega o contato, né? Pergunta qual é o melhor horário. Dali 15 dias, a gente entra em contato. Então, a gente liga para saber como é que tá. E, curiosamente, a gente não pega só o problema, às vezes, do clonazepam. A gente começa a pegar outras questões, né? Outras questões que vão aparecendo. E a gente consegue ir. Mas os pacientes, às vezes, eles têm muita resistência. Porque eles têm medo. Né? Aquilo ali traz um conforto. Né? É uma bengalinha
que ele põe embaixo da língua, né? Ele dá um suporte, né? Parece que dá a ele a sensação que ele está fazendo alguma coisa, mas não é efetivo, né? Porque os problemas continuam lá, a pressão continua alta, né? O paciente continua ganhando peso, continua não dormindo direito. Ele tá tomando pra dormir, não tá dormindo. Que é o pior. Que pra mim é o Você pior. sabe que eu atendi né? uma vez um paciente enxaqueca. E aí, totalmente enxaqueca tensional, enfim. Só que ele tomava até 12 clonazepam. Não sei se eu comentei isso com você. Pra poder aliviar a dor dele. Clonazepam. Mas num dia... Sim. Ele já ficava chapado durante o dia. Então, assim, foi um paciente dificílimo de tratar, muito difícil, porque quanto mais ele toma medicação, mais ele piora a dor, né? A cefaleia. E ele tinha um apego muito grande com o clonazepam. O melhor que a gente conseguiu chegar foi 5. Isso a gente já viu também. Comigo, né? Foi então, primeiro máximo. reduziu. Conseguimos ir reduzindo, mas ele não conseguiu ficar totalmente Quando sem. você tem esses pacientes assim, você vai chegar numa dose que ele não tem abstinência, né? Então, às vezes, você tem um paciente que às vezes toma 20, 30 gotas e você está reduzindo. Às vezes, a gente consegue chegar em 5 gotas. Se a gente chegar num nível baixo, a gente já está comemorando. Né? Mas, assim, é um problema. Então, assim, aí é um problema de prescrição, é um problema de saúde, é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. Porque isso custa para o sistema. Né? Você vai falar assim, o clonazepam é barato. Não é sobre o custo só, o valor monetário, né, financeiro, mas é o impacto dele. Né? Na então, casa, quanto no ciclo custa uma social. queda? Porque acho que essa pessoa que toma essa quantidade enorme o dia inteiro, ela vai ter problema para dirigir, para poder se orientar também. Orientação, motricidade, tudo vai estar afetado, né? Afeta, ele afeta era pescador. muito. Ele era ou não tenho contato com ele, né? Mas olha que grave. Tem risco de desequilíbrio caindo do rio, por exemplo. É muito sério, né? Então, as pessoas acham, às vezes, que tomar um medicamento é um analgésico simples, é um medicamento simples, mas não é. Então, quando você começa a descascar, né? Sim, a cebola, né? A cebola, né? E aí você vê que a coisa é muito mais grave, né? Então, por isso que é importante o farmacêutico estar ali para orientar, para poder explicar, fazer. Toma tempo? Gente, toma tempo. Toma tempo. Não mas aí, né? Uma consulta de 5 minutos. Não, e nem atendimento em balcão de drogaria. Não é. Né? Não dá para simplesmente a gente deixar alguns pacientes simplesmente irem embora. Né? Eu já atuei nesse lugar, né? Eu falo com propriedade. Com propriedade, eu tenho lugar de fala, porque sim, eu já estive na drogaria. Né? E não foi pouco tempo. Então, sim, tem gente que a gente precisa parar, chamar na salinha de aplicação e ter uma conversa. Tirar as pessoas para poder colocar no outro lugar de reflexão. Eu lembro de uma vez, uma moça estava procurando medicamento para antiácido. Achei a menina muito jovem, né? E assim, meio da tarde, assim, uma coisa meio... Eu falei assim, mas vem cá, que dor é essa? Como é que você tá? Você tá nervosa? É alimentar mesmo? É nervoso? E aí a menina começou a chorar, e tira a menina, pega um pouco de água, põe na sala. Ela começou a contar que ela era mãe solo, né? Morava ela, a irmã e uma filha. E quem cuidava era essa irmã, né? E a menina, ela começou a chamar, a filha começou a chamar a tia de mãe. Olha. Então aquilo começou a dar um parafuso nela. Mas assim, ela falou assim, mas por outro lado, eu tenho que continuar trabalhando. Porque sou eu que mantenho a casa, mas eu queria também estar nesse lugar, eu também queria cuidar da minha filha. Então, aqueles conflitos, né? Então, não era uma dor de estômago, né? É um problema emocional muito maior, uma dor na alma. Aquilo ali, pra mim, era uma dor na alma. Sim. Aquele choro dela era uma dor na alma, não era uma dor de estômago. E a gente vê isso também no ambulatório de dor. Então, quando você começa a perguntar lá, mas desde quando você tem dor? Gente, aí você prepara o cinto. Eu gosto muito dessa pergunta. Né? Também. Quando surgiu, desde quando tem, como é que era no início. E aí, e aí você tem que estar pronto, porque vai vir coisa, né, difícil. Eu falo que a dor, ela é só um reflexo daquele processo, daquela vida, às vezes uma vida inteira, né? Uma expressão, né? Uma expressão. Às vezes um trauma que tá lá, né? Quantos relatos a gente escuta aí, né? De traumas na infância, né? Abuso. E é bem variado, né? Porque tem paciente que você faz essa pergunta,
Ele, inclusive, demora um pouquinho para te responder, porque ele conhece a origem, tem uma ideia da origem, e ele vem e te responde. Mas tem aquele que se surpreende também quando você tenta com ele criar uma associação entre as memórias que ele tem, ou as experiências de vida e a origem daquele processo. Sim. Ele fica, inclusive ele se surpreende, né? Porque ele vai ter que calvucar aí para tentar reconhecer algum elemento. É uma porta que se abre, né? É uma porta que se abre. Então, eu já vi as duas coisas. Acho que vocês também, né? Do paciente que sabia localizar exatamente da onde que a coisa começou a desencadear e aquele paciente que inicialmente vai se surpreender. É difícil, mas assim, eu acho que a gente não pode se furtar, né? Então, falar assim, é só entregar o medicamento, só entregar a listinha, né? Não é uma tabela, né? Então, eu tenho um processo de aprendizado, né? Para chegar naquele lugar e fazer aquela construção, né? Uma vez me perguntaram, olha, é muito legal isso, né? No serviço de saúde que eu tava. É muito legal isso aqui, ajuda muito o paciente. Será que se você treinar as meninas da enfermagem, as técnicas, elas não conseguem fazer? Eu falei assim, então, eu não estou duvidando da capacidade delas, mas isso tem uma construção, um conhecimento de base pela qual elas não foram formadas, né? Não é uma coisinha que eu vou sentar aqui e vou explicar em 5 minutos, né? Tem coisa que, inclusive, você às vezes tem coisas que são mais preconizadas, por exemplo, o AS. Vai falar assim, que horas que usualmente a gente administra AS, que a gente orienta a tomar o AS? Depois do almoço. Ora, mas se o paciente é dependente, se ele passa o dia sozinho e só tem supervisão no jantar... Pode ser que ele tenha ficado sem almoço. Pode ser que ele tenha ficado sem almoço, mas eu vou garantir que ele vai jantar. Será que o jantar pode não ser um horário mais interessante? E eu vou monitorar se ele vai ter desconforto gástrico, como é que isso vai evoluir, do que falar assim, não, vamos deixar isso tomar depois do almoço, porque é o horário. Às vezes ele não vai nem almoçar e nem tomar o medicamento. E essa é outra etapa também pós-prescrição, que a gente também precisa ter muito cuidado, porque a gente sabe que não adianta só ter prescrito aquele medicamento que vai startar um cuidado ali. A gente sabe que tem pessoas que, mesmo com a receita, por questões de marcadores sociais, por exemplo, não vão poder comprar o medicamento, ou não tem cognição para saber como utilizar o medicamento de forma adequada. Tudo isso é fundamental no trabalho de farmácia. A farmácia é o último estabelecimento de saúde que o paciente tem contato antes de começar um tratamento em casa. E às vezes era um dos primeiros inclusive, também, às vezes é o primeiro, né, e o último. Até aqui no interior, quantos pacientes vão lá, né? Isso. Eu conheço vários pacientes que chegam primeiro assim, vão para a farmácia. Olha, o seu fulano da farmácia me ajudou com isso e tal. E que bom, né? Porque é o acesso que a pessoa teve, né? Mas é interessante, Ana, você falando dessa questão, né, das medicações, porque a gente ainda não falou de opioide. O que a gente tem pego também. E olha, né, assim, ontem, que você não pôde estar lá, eu peguei uma paciente, cadeirante, mas muito consciente, vontade de viver, e aí até deixei para ela voltar quando você tiver, porque preciso de você, né? Você sente olha como é que faz falta essa parceria, né? E com aquela bomba de morfina já não resolvendo, muita dor e etc. E usando o opioide, que o céu é o limite, né? Então, assim, a gente não tá aqui colocando o opioide como um vilão, não é isso. Existe, né, as indicações certas, mas a gente precisa ter um cuidado muito grande. Olha o que a gente, né, tem visto aí nos Estados Unidos, enfim, né, com a crise do opioide. Mas assim, eu vejo essa importância do farmacêutico estar num ambulatório multidisciplinar e a gente, como a gente viu no congresso, não se fala disso. Né? Porque a gente precisa dessa parceria. Eu vou lá, cuido, a gente discute, a Ana consegue fazer esse desmame, essa transição segura, né? E com corticóide também, como a gente também tem pego, né? Um outro desafio. Nossa, esses manipulados, né, Ana? Isso. Que vem com pequenas doses, né? Com subdose. De pregabalina, de corticóide, tudo associado na mesma formulação? Tudo associado na mesma formulação, em subdose, e às vezes o paciente usa de manhã. E à noite. E aí eu e a Ana lá conversando, né, com o paciente. Aí eu passo o dia todo com sono, aí chega de noite e não dorme. O bicho tá tomando ciclobenzaprina de manhã, né? Pra quem tá ouvindo a gente aí que não... É um relaxante muscular. Então a pessoa toma pregabalina de manhã, duloxetina de manhã,
relaxante muscular e depois coloca uns fitoterápicos para dizer que é uma fórmula mágica. É isso que está acontecendo. Aí você fala assim, mas você está em subdose. Sim, mas na somatória deles... Ao longo do dia, Ao longo do dia você vai ter efeitos colaterais. Sim. E o efeito que é o terapêutico esperado, ele não tem. Não tem. Sim. Então o paciente continua com dor, isso não é barato, Não. né? Não é uma produção barata. Não, pegamos já receitas absurdas, caríssimo, né, Ana? caríssimo. Sim. E o medicamento mais caro é aquele que não funciona. Exato. Com certeza. Né? Porque Então, não tem o efeito terapêutico esperado. Não Complica tem. mais ainda Sim. o paciente. Como E você está efeitos atrasando, colaterais. né? Então, você começa a atrasar, inclusive, a possibilidade desse indivíduo se tratar, dele ter uma vida melhor, de voltar ao trabalho de modo seguro. E ele não... mas com aquela coisa assim, não, mas eu fui ao médico, ele prescreveu, olha aqui, eu tô fazendo. Então, assim, às vezes, na boa vontade, né? Aí você, sim. Esse meu suspiro, sabe o que foi? Eu lembrei aqui de um negócio. Igual eu gosto de conversar com as pacientes assim, com os pacientes. Olha, você tem que primeiro, vamos tratar a base. Então, vamos fazer uma medicação e depois a gente passa para melhorar o seu intestino, a gente passa algo, né, para você. Porque não adianta a gente estar lá, né, num paciente, às vezes, que ganha o seu salário mínimo, por exemplo, e prescrever glutamina, ômega 3, que já coloca a marca, né? E aí, o que acontece? A pessoa, em um manipulado que vai dar uns R$400, a pessoa não consegue ter essa adesão. Então, eu acho que o nosso ambulatório, né, ele vem muito por esse olhar também, que a gente precisa oferecer para a pessoa aquilo que ela possa também fazer, né? Mas de uma forma não indiscriminada, como tem acontecido. Então, eu falo assim, vamos fazer essa medicação, nessa dose, a gente vê como é que você fica e a gente retoma, né? É um passo a passo, cuidado com, né, a atenção da saúde mental. Então, a gente vai fazendo toda essa abordagem para depois pensar numa outra coisa, né? Então, eu tenho uma paciente aí que ela queria muito que eu prescrevesse, aí não na parte do sul, mas que eu prescrevesse caneta emagrecedora. Uma paciente que, assim, passou por algumas medicações já, que não teve adesão, né? Não tá com a saúde mental legal, dor, né? Tem fibro, e quer uma caneta emagrecedora. Eu falei, não, eu não vou prescrever, porque esse não é o seu momento para isso, né? Então, acho que essa é a importância da gente fazer esse trabalho, né? De conscientização também. Né? Por exemplo, quando a gente pega esses pacientes, né, que às vezes, né, que vem nesse percurso, né, eles começam a se lembrar o que tomam, depois vai ter mais, mais uma outra... Que ele vai descobrindo na bolsa também. Outras coisas, aí chegou pra mim, né, tá, vamos lá, vamos organizar isso aqui, o que você toma pra quê? O dia amanheceu, eu começo às vezes assim, o dia amanheceu, como é que é? Você toma um café, você toma medicamento, e aí você começa a levantar, né? Então, nesse recordatório do dia, os medicamentos vão aparecendo. Não é incomum que ali eu tenho, às vezes, mais tempo para gerenciar os problemas relacionados o horário que vai tomar o medicamento. De outros medicamentos, né? De outras condições crônicas, né? Então, diabetes, hipertensão, do que exatamente relacionado à dor. Então, inclusive, os relatórios que eu tenho lá, em sua maioria, são para profissionais que não estão relacionados com tratamento de dor. Então, o cardiologista, o médico da UBS, porque a gente pega, às vezes, no afã de resolver, e a gente não investiga o porquê que não está resolvendo, e quando a gente vai ver porque o paciente não tem adesão, e a gente vai prescrevendo, e vai prescrevendo, e aí o SUS vai dando, né, porque o SUS tem essa facilidade, né? Então, assim, você tem a Rename, né? A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que ela cobre uma gama enorme, né, de medicamentos. Não tem na unidade. Mas você ainda tem o farmácia popular, que ainda tem medicamentos que são gratuitos ou ainda a baixo custo. Então, assim, tem muita possibilidade, né? E aí, a gente vai ver o que o paciente, às vezes, começa lá atrás. Tudo começa porque ele não entendeu o que ele tinha que tomar. Exato. E ele vai indo, ele chega lá pra gente com a pressão alta, com a glicemia que não controla. Então, a demanda no ambulatório de dor não é só sobre a dor, não é só educar o paciente para o uso do tramadol. Exato. Né? É para também ele se educar em relação à adesão global dos medicamentos. Os dados preliminares que a gente tem é o seguinte, que 65% dos pacientes, que é muita coisa, eles não têm, eles mesmo com esse recurso todo,
eles ainda apresentam algum tipo de dificuldade para usar a terapia. Com outro medicamento mais caro, muitas vezes. Isso, mas às né? vezes o mais caro que você vai falar, sei lá, às vezes R$70. Sim, mas... Mas R$70 para o indivíduo que às vezes não tem uma renda fixa, Sim. porque ele está afastado por conta da dor. Sim. Então, ele não tem dinheiro. Então, ele depende, às vezes, de alguém comprar aquele medicamento para ele. Você fala assim, mas R$70 você gasta na pinga. Não é assim. Não é assim. Mas vocês me chamaram a atenção uma coisa que está na fala das duas, por exemplo, que é a ideia de educar em saúde. Uhum. E que para que eu consiga educar o meu paciente em saúde, eu preciso de tempo. Eu volto para a questão do tempo versus aí uma certa produtividade. Né? Se eu imaginar que eu tenho que fazer tantos atendimentos num dia, isso muitas vezes vai colocar em risco a possibilidade de eu orientar o meu paciente, ele conhecer a fundo, né, a origem do problema dele. Sim. Inclusive poder, né, provocar uma mudança para que isso é tão verdade que no primeiro momento, quando eu cheguei no CRE, né, que minha primeira entrada ali foi para trabalhar com condições crônicas. Então, foi bom, né? Eu vinha dessa linha de trabalhar principalmente com paciente com condição crônica, né? Mas o foco também era a polifarmácia, Era, mas no primeiro momento eu queria atuar junto com a cardiologista. Tá. Aí, legal. Desenhei com ela o que ia fazer, como é que ia trabalhar, tudo direitinho. Quando chegou no dia mesmo, eu não tinha perna. Eu não conseguia acompanhar, porque ela tinha uma manhã, ela tinha 13 pacientes agendados. Como é que eu vou... O seu tempo de consulta era totalmente diferente 40 minutos, dela. pelo menos. Então, eu não conseguia acompanhar. Então, aquilo começou a me gerar uma certa frustração, porque eu falei assim, gente... E eram pacientes com muita demanda. Né? E ainda assim, mesmo depois, ela me encaminhava pontualmente alguns pacientes, porque ela falou assim, olha... estratégia depois, porque a gente não consegue abraçar todo mundo. Né? Mas eu não conseguia, né? Então, eu consegui desenvolver esse trabalho com a geriatra, porque ela tem um tempo de consulta um pouco maior. Então, ela não atende os 13, ela atende 7. Então, isso dá pra gente... Porque ela também precisa de um tempo para explicar o processo dela, o que ela está propondo. Hoje, logo que a gente começou, eu precisava atender um pouco mais, né? Hoje, a gente já reduziu o número dos nossos atendimentos para poder conseguir também oferecer essa abordagem, né? Porque tem que ter uma escuta. Tem que ter tempo. Tem que ter tempo e escuta. E por falar em escuta, Jefferson, vamos lá. As nossas pacientes, o que você tem observado dentro da dor, né? A importância desse cuidado da saúde mental. O que você tem trazido que tanto o paciente que estiver escutando a gente, né? Quanto o profissional de saúde pode pegar para si? Olha, no campo da saúde mental, e se a gente pensar também no campo do desenvolvimento da personalidade, a gente pouco a pouco vai descobrindo um paciente que não conhece sobre si. E que levá-lo por um caminho de autoconhecimento vai fazer com que ele possa também enxergar os recursos internos que ele tem ou que ele não tem para o enfrentamento de alguns conflitos, sejam conflitos mais materiais, né, propriamente dito, sejam conflitos afetivos que impactam de alguma maneira tanto a parte afetiva quanto a parte sentimental, a possibilidade também de integrar, né, porque a gente acaba vendo muito um paciente que coloca tudo nas caixinhas. Ele não consegue fazer uma integração e perceber como uma coisa se associa à outra e aprofunda o problema dele. Né? E, em geral, voltando à questão dos recursos, a gente vai descobrindo que não é só uma preocupação do trabalho, né, da arte-terapia e da psicologia em relação a fortalecer comportamentos, reforçar comportamentos que ajudem no manejo da dor. A gente também vai descobrindo que essa questão do autoconhecimento faz com que o paciente, em um determinado momento, ele desperta, ele acorda para algumas questões dele. Floresce. E aí ele começa a ver que ele não tem tanta habilidade para lidar com alguns tipos de problemas que são recorrentes na vida dele. Ou se ele tem aquela habilidade, a habilidade ainda não está suficientemente desenvolvida como ele precisaria para ser mais efetivo na condução do problema. E aí ele vai se dar conta que ele tem um certo comportamento, então ele consegue se auto-observar. Que o ciclo está repetindo. Isso. Ele consegue, depois dessa autoobservação, até às vezes, né, de uma forma muito clara, enxergar o impacto,
mas muitas vezes ele ainda está comprometido afetivamente de um modo que ele não consegue enxergar isso de forma tão objetiva. Então, só para explicar, o trabalho da psicologia, ele é um trabalho mais objetivo, mas o trabalho da arte-terapia, ele funciona com as nossas linguagens mais antigas. A primeira linguagem que o ser humano, né, utilizou foi a linguagem simbólica. Foram associações e relações simbólicas, mesmo porque, né, no momento em que eu não tenho linguagem, não tenho nem a linguagem escrita, né, estou voltando no momento anterior, desenvolvimento humano, o símbolo, ele é polissêmico, então ele vai permitir que cada indivíduo dentro de um contexto se relacione com o símbolo dando um significado específico dentro desse contexto, porque o símbolo ele vai permitir esse espaço interpretativo. Então a gente trabalha, né, na arte-terapia não só com uma linguagem objetiva, mas também com a linguagem simbólica. Por isso que se diz que a arte-terapia é um trabalho terapêutico não verbalizante. Não quer dizer que a gente não verbalize em algum momento, principalmente sobre um produto artístico, né? Mas o arte-terapeuta ele não está só de olho no produto final, ele também está de olho no processo. Porque durante o processo terapêutico, a gente observando o paciente naquela proposta, naquela provocação que a gente trouxe aquele dia, a gente percebe alterações sinestésicas, alterações afetivas, a gente compreende as escolhas cognitivas e simbólicas que ele faz ali na tentativa de resolver o problema com uma das linguagens artísticas que está sendo proposta, ou às vezes até com mais de uma linguagem artística. Ele tem que ter também a capacidade ao final, porque o nosso trabalho é de grupo terapia, né, de ter ali um momento final onde as pessoas vão compartilhar a experiência daquela vivência naquele dia. É interessante, só rompendo sua fala, 2 segundos, o que eu observo, né, das pacientes que vão, dos pacientes que vão, que eu falo, olha, é arte-terapia, nosso grupo, né, nosso projeto trabalha com arte-terapia, ai, fica primeiro medo, assim, com meio receio. Isso é ótimo. A Ana trouxe nos principais falas, né? E aí depois fala assim, aí quando eu falo assim, olha, você não vai precisar falar falando do seu problema, só vai. E quando fala assim, ai, que tipo assim, dá um alívio da pessoa não ter que falar do problema, quando você fala não verbal. Isso, porque muitos ainda não estão preparados para chegar lá na ferida e cutucar, né, essa origem da dor. Mas eu acho que também tem uma outra questão, né? A gente tem os pacientes que têm ganho com dor. Isso. Sim, vamos falar das muletas aí, né? A gente tem os pacientes que a gente chama, né, de doentes profissionais, né? Que eles têm ganho com essa dor e aí a gente faz todo um esforço, né? Para melhorar e dar todo tipo de ferramenta. Esse paciente às vezes vai empaca. Quando ele percebe que tá melhorando... Ele fala assim, mas aí eu vou ter que assumir, né, determinadas questões, eu vou ter que, essa coisa e aí ele para. De ajudar o paciente a se responsabilizar, né, pelas decisões que ele toma de uma forma bem clara, né, isso tem um foco total na mudança do comportamento. Se a gente não consegue fazer isso, o paciente vai ficar patinando ou ele vai escorregar o tempo inteiro. A gente teve um paciente, né, que estava masculino, né, que estava indo muito bem. E de repente começou a ter problema para engolir, a duloxetina. Eu lembro. Achava o comprimido muito grande. Eu lembro desse caso. Não, é uma alergia e aquilo. Tá, mas vamos lá, né? Sentamos, tá, beleza, né? Como assim, né? Você tá com problema para deglutir? Né? Você tem ânsia? Não, ele para. E aí, mas por quê? Engolir significa que ele ia melhorar. Depois a gente viu isso, né? Que ele ia melhorar, que ele ia ter que assumir outros, por estar bem, ele ia começar a assumir coisas que lá atrás ele já tinha largado, né? Mas esse paciente foi fantástico, porque assim, vou aproveitar um pouco que a Ana trouxe, porque mesmo com as resistências, às vezes as resistências vão surgir durante um processo psicoterapêutico, é fundamental que elas surjam, até mesmo para a gente conseguir tentar compreender de onde vem. Né? Esse paciente, ele tem a gente trabalha muito em fazer um acompanhamento na arte-terapia baseado no processamento visual. Por isso que a gente está vendo a questão sinestésica, a questão da percepção, a questão cognitiva, simbólica e principalmente como a criatividade é capaz de integrar todas essas instâncias. Então, ele é um paciente
a gente está falando do mesmo paciente, né? Que quando ele chegou São muitos casos, na arte-terapia, ele tinha desenhos muito reduzidos. Então, ele não ocupava todo o espaço que a gente fornecia numa atividade artística com as mais diversas linguagens. Então, os desenhos sempre eram desenhos miúdos. E, no começo, os desenhos também eram acompanhados com uma certa descrição do que estava ali da imagem. Que ele descrevia, porque ele achava que a gente não ia compreender a imagem. Mas, durante a partilha, é o momento em que cada um vai dizer exatamente o que são aqueles elementos expostos na imagem e qual a relação que ele tem com aqueles elementos. Então, nós, arteterapeutas, a gente não adivinha nada. A gente precisa e conta com o paciente para que ele possa, de fato, primeiro conseguir reconhecer os elementos e depois tentar encontrar, por uma associação, por uma amplificação ou desdobramento, como que aquele elemento o atravessa, seja na história atual ou na história passada, né? Porque muitos dos pacientes têm uma relação com o passado, né? E esse passado presente... Esse apego, né? Esse passado está muito no presente, né? E ele mas assim, não sai. Resumindo um pouquinho, a gente vê um desenvolvimento gráfico desse paciente, ao ponto que os últimos trabalhos que a gente tem em registro, que a gente pôde observar, o paciente já ocupa a folha inteira, ele já não usa mais palavras para tentar explicar os elementos da imagem dele, ele já tem uma proporcionalidade dos elementos muito mais ajustada, ele não tem aquele elemento que se reduz ao máximo, o que fala, né, de uma questão afetiva que está posta, está colocado ali. Então, de um modo geral, quando a gente tem a oportunidade de acompanhar essa produção e também fazer um bom acompanhamento do processo, a gente vai vendo como o paciente vai adquirindo novas habilidades ou desenvolvendo aquelas habilidades mais limitadas, mas que ele também começa a ter um processamento visual mais integrado, inclusive mais criativo também. E isso dá uma ideia pra gente de que está havendo uma melhora. E a gente discutir entre nós, né, sobre aquele indivíduo para poder chegar numa boa... Eu acho que você falou uma coisa que sempre, desde que eu comecei a trabalhar no amparador, sempre me incomodou muito. Porque essa resolução do farmacêutico clínico, que é a 585 e a 586 de 2013, ela é de 2013. A gente já tem por aí uma década, né, de trabalho de serviços, né, do farmacêutico clínico, numa área que a gente chama aí de cuidado farmacêutico. Então, a gente esperaria que o SUS já tivesse absorvido essa ideia e a gente observasse mais equipes como a nossa, interprofissional. Sim. Né? E outra, com foco no cuidado integral, não com foco na doença. E nem só no farmacêutico, na questão da assistência, no que diz respeito a garantir o acesso ao medicamento. Isso. Né? Não é só isso, né? Mas quando você lê algumas diretrizes, né? Então, outro dia eu estava em aula, mostrei para os alunos, procurem aí. Eles acharam um profissional de educação física, que eu acho fantástico, né? Que a gente está vendo esse profissional crescer, né? E a gente também tem outros desafios também com a questão do exercício físico, né? Com esses pacientes, uma cinesiofobia importante. Sim. Mas... Esse é para um próximo pod. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar essa questão. Né, muito claramente, né, principalmente em condições crônicas, a gente vê o papel do médico, da enfermagem, mas é aí o farmacêutico. Mas tem lá uma tábua, tem um capítulo falando de tratamento medicamentoso. Sim. Um capítulo enorme. E depois outros capítulos que também vão abordar. Sim. Então é como se a nossa única função enquanto profissional, enquanto presente na sociedade, fosse entregar uma caixinha e falar algo mais. Sim. Né? Passa aí no caixa, né? Quando não é. E só para desmistificar, a gente tem na farmácia 10 áreas de especialização. E a gente tem apenas metade dessas áreas voltadas diretamente ao trabalho com medicamento. A gente tem outras áreas que vão envolver, por exemplo, a área de estética, né? A gente vai envolver essa área também com PICs, principalmente com foco em estratégias de cuidado não farmacológicas, né? Que inclusive é algo que motiva muito o nosso trabalho. Não porque a gente quer se opor, é porque a gente quer complementar, né? Com outros filtros, com outras possibilidades. É uma doença crônica, como a gente estava falando, é um cuidado crônico, né? É um autocuidado diário, e a gente às vezes se olhar e ter tempo, e, né, ir lá no problema e tentar fazer essa mudança não é fácil. Mas o nosso papo foi muito bom.
Daria mais uns 3 pods. E aí eu quero deixar aqui o convite também para todo mundo que estiver assistindo. Nós vamos ter uma capacitação, né, no 2º semestre agora, né? Isso. De dor multidisciplinar, né, Ana? Isso. Depois nós vamos soltar a data. A gente já tem data marcada certinha. Isso é para os profissionais. Para os profissionais Na de verdade, para as saúde. 2 coisas, né? A Os gente tem para novembro, pacientes, né? Para pacientes, né? E também para os profissionais. Que é em novembro também, não. Ou dezembro, né? A gente ficou então, assim... vamos ter esses dois. A gente nem teve tempo de conversar muito sobre aquela nossa estratégia, né? Ainda farmacológica, do trabalho com plantas medicinais e fitoterápicos, isso, né? Quintal terapêutico. Por esses agravos relacionados à dor mais limitados, né? Que a gente tem um bom resultado aí com algumas plantas. O SUS, só para a gente falar rapidinho, né? O SUS organizou, desde 2006, quando foi lançada a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no Brasil, ele começou a se organizar, porque ele começou a ter uma preocupação. Essa política está vigente, inclusive ela tem diretrizes voltadas especificamente para o SUS, não só para a produção de fitoterápicos, mas como que nós vamos se posicionar em relação a isso? O primeiro trabalho dessas equipes dentro do SUS, na gestão, foi buscar plantas que já tinham uma certa quantidade de evidências científicas, mesmo porque já eram, ou era porque eram usadas tradicionalmente há muitos séculos, ou porque eu já tinha uma grande quantidade de evidência científica que falava sobre o uso dela e sobre a segurança dela. Com isso, foi realizada uma lista de plantas medicinais que deu origem à lista do RENSUS, né, que são uma lista de plantas medicinais no SUS. E a gente trabalha muito, gosta muito dessa lista, porque ela também tem aí uma série de atividades dessas plantas e que, inclusive, permite aí o cuidado desses agravos mais limitados, como eu estou dizendo aí, para a gente poder tratar isso com plantas medicinais ou com remédios fitoterápicos caseiros. Eu lembro que um encontro que a gente fez, né? Você levou algumas mudas para os pacientes. Foi muito legal. Falamos sobre isso, porque nem toda planta serve para tudo. Nos grupos terapêuticos, todo grupo terapêutico tem uma garrafa de chá. Que eu acho que também tá havendo uma banalidade da questão dos fitoterápicos, né? Eu acho que tá ficando muito assim, não é bem por aí, né? Então, existem as indicações. O fitoterápico também precisa ter um uso racional. Sim, eu acho que existe uma fitoterapia racional, né? Eu e não aí sei também, de novo, a gente cai numa questão de milagre, né? De você falar que você vai tomar a substância tal, plantinha tal. A tal do vinagre de maçã todo dia e vou curar o câncer, tipo isso. Isso. Aquela história que, né, que vai dar eu tô batendo na tecla aqui de que a gente tá falando em situações autolimitadas. Né? Não, mas você vê nos grupos, né, de disseminação, de desinformação. Às vezes até por desespero, né? As pessoas começam a acreditar em qualquer coisa porque elas já não têm muita alternativa, estão procurando há muito tempo uma forma de dar conta daquela necessidade e não encontram. E aí é mais fácil mesmo você começar a acreditar em qualquer coisa. Sim. Essa é a importância também da gente buscar profissionais, né? A gente, que eu falo que a gente também é paciente, né? Buscar profissionais, né? Com um certo... Com habilitação, com conhecimento, né? Eu não sei se eu posso falar aqui, mas se não puder, a gente fala que não. A gente pode contar do nosso projeto que vai sair? Vamos falar? Gente, estamos escrevendo um projeto de um livro, né? Trabalhar essa parte multidisciplinar em dor crônica. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, tanto dos profissionais, né? Que vai ser multidisciplinar, tanto os pacientes também, porque muitos pacientes são da área da saúde, então pode integrar isso à sua prática. As né? propostas também, né? Os caminhos. As propostas que nós vamos colocar lá, pisando também já na atenção primária, porque como a gente falou, né? A dor crônica deveria ser algo trabalhado nas faculdades e não é trabalhado. Eu fui ver isso um pouco na minha residência de anestésio, né? E depois buscando aí outros cursos. Eu acho que isso deveria ser implantado dentro das faculdades, porque é o que faz o paciente buscar atendimento, né? É a dor. E principalmente dor crônica que traz tanto agravo. Então, gente, nós vamos começar a escrever. Esse turbilhão de coisas que a gente acontecendo, né? Já está acontecendo, né? E estamos tendo aí algumas discussões. Eu espero que vocês gostem. Assim que sair, a gente informa todo mundo. Sim, né? A gente vem aqui conversar sobre o livro. Ai, gente, vai ser um filho que vai nascer. Eu tô animada. Mas eu gostaria de deixar meu agradecimento a vocês, porque eu sei que foi difícil a gente conseguir esse dia, essa data, né? De vocês estarem aqui. É um prazer imenso estar com vocês, compartilhando esse cuidado,
né? Quero agradecer primeiramente a Ana, que teve lá no passado, eu lembro a gente se encontrando no consultório para falar sobre esse projeto, gente. Não se conhecia. Não, foi através do Edu, né? Então, assim, nasceu essa sementinha e olha quanto a gente tem desenvolvido, trazendo, né, qualidade de vida. Lógico, a gente tem aprendido muito e nós estamos buscando melhorar. A gente né? está no segundo ciclo de maturidade do projeto, sim, por assim dizer. sim. Né? E uma das coisas que eu acho que eu também aprendi nesse processo, que o ganhar é um verbo que a gente conjuga no plural. Né? Então, se todo mundo ganha. Né? Então, assim, esse trabalho, apesar dos desafios, né, que a gente tem, que a gente teve para implantar, né? Depois para poder estabelecer, beleza, a gente tem um espaço, tem aqui as condições, mas para botar as coisas realmente para funcionar, mas todo mundo ganha. Então, nós, enquanto pessoas, ganhamos, nós, enquanto profissionais, ganhamos, e os nossos pacientes também, de alguma medida, são os principais beneficiários. E os gestores também, né? Sim, os gestores, sem dúvida. Rede de cuidado. A rede ganha, né? Sim. Então, a satisfação do usuário em relação ao serviço, ela é tão grande, né, que ninguém hesita em nos atender, em nos ajudar. Né, porque realmente enxerga um valor naquilo que a gente está fazendo. Não porque a gente é legal, não porque a gente toma um café com ele, mas assim, é porque existe um trabalho que tem surtido resultado positivo na atenção à saúde. E é um trabalho que é sempre pautado, a gente sempre buscou as melhores evidências. Sim, a questão ética, né? Inclusive vai estar tudo no livro, né? Como foi implantado, porque convidaram a gente para poder falar sobre o amparador, né, em outros lugares. Então, a gente vai ter um capítulo histórico para contar um pouco isso, nos pormenores. Tipo, reminiscências do meu passado, né? Como implantamos, como montamos, como estamos evoluindo, o que vamos acrescentar no nosso projeto, né? Então, quero agradecer. Tenho aprendido muito com vocês. Está sendo, assim, maravilhoso, Gerson. Muito obrigada. Você traz uma contribuição, assim, das pacientes para mim, porque tem me trazido um olhar diferente também, sabe? Porque trabalhar com dor crônica não é fácil, né? É um desafio também para mim, que sou uma pessoa muito prática, gosto de resolver tudo. Então, tem sido também um desafio e você contribui para me ajudar nesse processo. Você e a Ana, tá? Muito obrigada. Igualmente. Marcamos o próximo, então, para falar do nosso livro. Então, tá né? certo. Obrigada, gente. Gente, muito obrigada, tá? Deixem suas dúvidas, suas contribuições. Depois eu vou deixar lá o @ da Ana e do Jefferson. Eles não são muito ainda de rede social, mas eu tô levando eles para essa área. Mas existe um esforço, né? Aos pouquinhos estou levando. Eu tô até animada a tentar fazer a minha primeira selfie, postar. A gente ajuda aí, tá vendo? Pode ser hoje, a gente pode estrear. Não, mas eu estou animada a pensar sobre. Eu já mudei até a biografia da Ana lá no congresso. Falei, não, Ana, vamos mudar essa biografia. Daqui a pouco já está mesmo. Mas olha, gente, muito obrigada. E pacientes, obrigada pela confiança de vocês também, né, no nosso trabalho. E juntos nós estamos crescendo, né, levando um tratamento de qualidade multidisciplinar, né, para o SUS. Né? Mas eu queria agradecer também a ideia do podcast, que ela é uma ideia de educação em saúde fundamental, né? Isso. Para as pessoas poderem ouvir os profissionais. Sobre diferentes temas, né? Muito legal, muito legal. Acho que isso e com qualidade, né? A gente está precisando na área da saúde, esclarece muita coisa, né? Nós precisamos. Parabéns. Obrigada. Um brinde a nós. Um brinde. Gente, obrigada. Obrigada, até.